O Conversas com Binder é um podcast de entrevistas, bate-papo e informação. Aqui, o jornalista Ângelo Binder recebe artistas, famosos, comunicadores, empresários, políticos e pessoas com ótimas histórias para contar. De segunda a sexta, sempre com um episódio para o seu dia ou noite, a qualquer hora, em qualquer lugar. O Conversas com Binder também conta com séries fixas, como a Conexão Brasil-Estados Unidos, com o publicitário Horácio Coutinho, direto da Califórnia, além do bate-papo sobre a história e curiosidades das novelas e filmes clássicos com o cineasta Luffy Stefan. O Conversas com Binder dedica uma parte importante da sua programação ao esporte, saúde e qualidade de vida. Ouça o podcast Conversas com Binder no aplicativo de sua preferência ou ainda no site comandonews.com.br. Olá, tudo bem? Mais uma edição de Conversas com Binder e hoje o tema é a qualidade da educação pública com a transição municipal e é aquela preocupação que existe agora. Será que quando você muda de governante, né? A gente teve, claro, nessa eleição muita continuidade, mas em outros casos também tivemos mudanças. E a pergunta que fica é como fica a educação, né? Quer dizer, esses programas, projetos que são a longo prazo, eles muitas vezes acabam sendo cortados pela futura gestão, pela pessoa que alcança o cargo eletivo. E esse é o assunto de hoje, que eu vou conversar com a Maria Paula Mansur Mader. Ela é doutora em educação e coordenadora de produção e disseminação de conhecimento do Instituto Positivo. Eu lembro também que você pode participar do Conversas com Binder através do nosso Instagram, que é angelobinder1. Também temos o nosso site, que é angelobinder.com.br. E também, quem quiser saber como colaborar com Conversas com Binder, com sugestões de pauta, enfim, é só seguir a gente para poder que a gente possa ter uma ideia de assuntos e temas que vocês queiram que a gente converse, sempre buscando assuntos da atualidade, assuntos que interessam a população de maneira geral. Bom, então vamos conversar aqui hoje com a Maria Paula Mansur Mader. Ela vai contar um pouco para a gente o que se pode fazer para que não haja uma quebra de todos os projetos de educação, e essa responsabilidade tem que existir independente de que partido for, e isso que nós vamos conversar agora com ela. Maria Paula, o que os governantes têm que ter em mente quando assumem um cargo público com respeito à educação? A educação ela é um processo de longo prazo, portanto, demora muito a colher os frutos dos projetos. Os bons resultados eles não vão surgir de uma hora para outra. Portanto, pensando dessa forma, é essencial garantir a continuidade das boas práticas, dos projetos, das políticas, para que não se perca tudo aquilo que vem sendo feito numa gestão. É importante manter a continuidade, até mesmo para que seja possível aperfeiçoar, para seja possível aprimorar esses projetos, observar o que é possível melhorar para de fato impactar positivamente e de forma consistente na aprendizagem e no futuro dos estudantes. E Maria Paula, não vou ser geral aqui, falar que todos pensam isso, né? Todos os dirigentes pensam a mesma coisa, mas muitos governantes não têm nem noção, né, do papel dele na formação e na educação. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. A educação representa o próprio poder evolutivo de uma sociedade. Portanto, os dirigentes municipais de educação têm sob sua gestão uma imensa responsabilidade. Nos momentos de transição de governo municipal, pode haver alternância de poder, mas o compromisso que a sociedade tem com a educação de qualidade não pode ser impactado, né, esse compromisso, ou interrompido. É preciso que a educação seja tratada de forma independente da concorrência partidária. A transição no que tange à educação deve ser pautada pela harmonia, pelo diálogo e pela colaboração, de uma forma ética, responsável, demonstrando o verdadeiro compromisso social com uma educação de qualidade.
Infelizmente o que se percebe que muitas vezes, né, Maria Paula, é jogado fora tudo que uma gestão anterior fez, até em coisas positivas, em aspectos positivos, para poder deixar registrada a marca de uma nova gestão. E esse trabalho acaba sendo perdido, quando na verdade poderia utilizar o que estava bom, ampliar aquilo que estava bom, né? E independente se vai ser registrado, se vai ser batizado por essa ou pelaquela gestão. Então, isso que é o lamentável, assim, o mais lamentável, na verdade, é isso. Ele acaba perdendo até números positivos de IDEB, né, que é o Índice de Educação. As cidades perdem, às vezes, notas positivas na educação municipal por conta dessa mudança, que às vezes não é nem mal intencionada, né, mas é para deixar a marca daquele novo governo, daquele novo mandato. É difícil ver muitas vantagens numa troca de gestão na educação se a gente olhar para a forma como são conduzidas as transições em nosso país. Na educação brasileira, muitas das iniciativas das boas práticas acabam mudando de rumo ou não sobrevivendo às trocas de gestão. E aquilo que foi planejado cuidadosamente, que foi implementado pela gestão anterior, simplesmente é descontinuado. São anos e anos de trabalho e investimentos desperdiçados. Então, para que isso não ocorra, é essencial manter um ambiente de diálogo, de escuta ativa e de colaboração mútua. Aqueles que estão deixando seu legado, que estão deixando o cargo, devem apoiar os novos gestores, procurando deixar claro e registrado tudo aquilo que foi feito, tudo que está em andamento, para que possa ser dado continuidade aos projetos, assim como também seja possível aprimorar aquilo que necessite de ajustes. Maria Paula, eu gostaria que você falasse também sobre a colaboração entre municípios. A gente tem notado essa tendência aqui no Brasil de estar acontecendo isso. Antes os municípios ficavam muito fechados e assim não abertos a diálogo com outros municípios, até programas, digamos, conjuntos, né? Como é que está sendo isso? Como é que está no Brasil agora essa movimentação de colaboração entre municípios? Os movimentos de colaboração entre municípios vêm ganhando bastante espaço e contribuem muitíssimo para a continuidade dos projetos já implantados numa determinada região. Iniciativas tais como arranjos de desenvolvimento da educação, câmaras técnicas de consórcios intermunicipais ou mesmo fóruns e colegiados são importantes espaços para endereçar projetos comuns em favor da educação de qualidade. E eles também contribuem para empoderar os gestores de educação e, assim, ajudar na garantia da continuidade de boas políticas implantadas de forma colaborativa entre esses municípios envolvidos, esses municípios próximos que se envolvem em iniciativas de colaboração. Então já está acontecendo isso no Brasil? Essa movimentação da educação entre municípios? Hoje no país já temos 14 arranjos, 6 consórcios que contam com câmaras técnicas de educação, um fórum educacional, e isso tudo reúne cerca de 370 municípios atuando de forma colaborativa pela educação. Mas isso ainda é muito pouco, porque representa cerca de 6% do total de municípios do nosso país. Então é preciso que os dirigentes municipais de educação tomem conhecimento desses mecanismos de atuação colaborativa e que poderão ajudá-los a vencer as dificuldades para alcançar uma educação de qualidade na sua região. Legal, eu conversei então com a Maria Paula Mansumader, doutora em educação e coordenadora de produção e disseminação de conhecimento do Instituto Positivo. E o mais bacana dessa história com a Maria Paula foi o seguinte, que eu achei interessante assim, é como é importante os dirigentes, né, de educação, que são pessoas ligadas, pessoas técnicas da educação, essas pessoas precisam se envolver mais para que, quando há uma transição, né, política, a gente consiga manter algumas coisas positivas, as coisas positivas da educação dos municípios. E então entra muito mais até do que mesmo a pessoa que é eleita ali, né, para aquele mandato, mas sim a pessoa que vai ser a gestora daquela pasta, essa pessoa que é técnica, muitas vezes,
essa pessoa tem que entrar e participar realmente da transição e entender o que a gestão anterior fez e o que pode ser melhorado. Então, um papo muito interessante, um assunto muito em alta, como ela falou até no final ali, ainda 6% apenas dos municípios brasileiros estão nesse grupo que trabalha em conjunto, então é muito pouco se você pensar o tamanho do país e o quanto ainda precisamos fazer para que haja uma integração ainda maior entre os municípios. Ficamos por aqui com mais essa edição de Conversas com Binder. Para você um forte abraço e até a próxima edição.